Na Serra Gaúcha, cercada por pinheiros altos e pelo frio característico das noites de outono, a cidade de Gramado parecia, em 2002, viver numa bolha de tranquilidade. Ruas de paralelepípedo iluminadas por postes amarelos, o cheiro de madeira queimada vindo das lareiras das casas, e o silêncio interrompido apenas pelo som distante de cachoeiras e pelo vento que atravessava as montanhas. Era uma cidade que, aos olhos de quem passava, parecia imune ao caos do mundo exterior. Mas por trás dessa paisagem de cartão postal, uma história sombria estava prestes a se desenrolar. O caso gira em torno de um jovem chamado Daniel Moretti, de 24 anos, um rapaz conhecido pela calma no olhar e pela maneira educada com que cumprimentava vizinhos e conhecidos. Filho de comerciantes locais, cresceu entre as prateleiras de uma pequena loja de artesanato que os pais mantinham perto da rua coberta, onde turistas passavam em busca de lembranças típicas da região. Daniel era alguém que carregava uma vida simples, mas cheia de pequenos sonhos, e que aos poucos começava a se preparar para trilhar seu próprio caminho. Naquele início de década, Gramado vivia um período de transição. O turismo se intensificava, e o fluxo de visitantes trazia consigo uma mistura de prosperidade e desconfiança. Para moradores antigos, os rostos desconhecidos que cruzavam as ruas com câmeras nas mãos representavam dinheiro, mas também risco. Daniel parecia observar esse movimento com cautela, como se pressentisse que a sua cidade, até então segura, guardava segredos que ninguém imaginava. Essa percepção silenciosa dele era comentada até mesmo por amigos mais próximos, que brincavam dizendo que Daniel enxergava coisas que os outros ignoravam. Apesar de introspectivo, Daniel tinha um círculo de pessoas com quem compartilhava seu lado mais leve. Gostava de caminhadas pelas trilhas próximas ao Lago Negro, onde dizia encontrar paz no reflexo das árvores na água escura. Também tinha o hábito de fotografar pequenos detalhes do cotidiano, uma janela embaçada pela neblina, um cachorro dormindo na calçada, ou uma senhora regando as flores no jardim. A fotografia não era apenas um passatempo, mas uma forma de registrar o tempo que passava rápido demais para quem vivia numa cidade turística. O clima de Gramado, especialmente no mês de maio de 2002, contribuía para essa atmosfera introspectiva. As noites eram longas e geladas, os ventos varriam as ruas estreitas, e muitas vezes, deixavam a sensação de que algo espreitava no escuro. Daniel caminhava por essas ruas em silêncio, como se fosse parte de um ritual pessoal, observando o movimento das luzes acesas atrás das cortinas. Para alguns, essa rotina parecia poética. Para outros, parecia estranha demais, como se o rapaz buscasse algo que não sabia nomear. Seus pais descreviam-no como um filho atencioso, mas inquieto. Embora ajudasse no comércio da família, Daniel parecia não se encaixar completamente naquele papel. Falava, em voz baixa, sobre a ideia de viajar, de conhecer cidades maiores, de registrar em fotografias lugares distantes. Mas sempre havia algo que o segurava em Gramado. Talvez o peso das expectativas familiares, talvez um laço invisível com o silêncio da serra. Seja como for, em 2002, ele ainda estava ali, preso entre o conforto da rotina e o chamado misterioso do desconhecido. O documentário que você ouve agora mergulha nesse cenário de contrastes. De um lado, a beleza encantadora de uma cidade turística. De outro, o início de uma narrativa que se tornaria um dos casos mais inquietantes da região. Daniel Moretti desapareceria em circunstâncias inexplicáveis em 12 de maio de 2002. E até hoje, o que realmente aconteceu naquela noite permanece envolto em mistério. É nesse ponto que começamos a reconstruir sua trajetória, passo a passo, para tentar entender o que se esconde por trás de seu sumiço. Antes de mergulharmos no desaparecimento em si, é preciso compreender quem era Daniel de fato. Porque, em casos como este, não se trata apenas de datas e relatórios policiais, mas de vidas que se entrelaçam, de relações que deixam marcas profundas e de sonhos interrompidos. Esse cuidado em olhar para além do mistério é essencial para que possamos enxergar a humanidade que se perde no meio das estatísticas. Daniel não foi apenas mais um desaparecido. Ele foi um filho, um amigo, um jovem com planos e medos. É importante que você, que acompanha essa narrativa, perceba como cada detalhe de sua vida pode nos dar pistas. O modo como ele caminhava pela cidade, os lugares que frequentava, as pessoas com quem conversava. Cada fragmento pode ser uma chave para decifrar o quebra-cabeça de seu destino. E,
Se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos. Há sempre mais camadas do que parece quando falamos de vidas interrompidas de forma tão enigmática. Assim, o que apresentamos aqui não é apenas a cronologia de um desaparecimento, mas um mergulho atmosférico em uma cidade e em um tempo. É como caminhar por uma rua iluminada por postes antigos, sabendo que há sombras escondidas logo atrás. Gramado, em 2002, parecia um lugar intocado, mas o caso de Daniel Moretti provou que até mesmo os cenários mais belos guardam histórias sombrias. E esse é apenas o começo. Daniel era conhecido por sua disciplina quase silenciosa. Todas as manhãs, antes mesmo que a cidade despertasse por completo, ele tinha o hábito de atravessar a rua Borges de Medeiros, onde o frio se fazia mais intenso por causa da corrente de vento que descia das colinas. Carregava sempre uma pequena câmera fotográfica pendurada no pescoço, uma companheira inseparável, como se quisesse capturar não apenas imagens, mas também a essência de cada instante. Para muitos, essa dedicação parecia exagerada, mas para ele, era uma forma de eternizar o que os olhos comuns deixavam escapar. Na loja de artesanato da família, era Daniel quem atendia com mais paciência os turistas estrangeiros que se encantavam com as rendas e peças de madeira esculpida. Ele falava um inglês básico, aprendido sozinho por meio de revistas antigas e cadernos cheios de anotações. Essa habilidade fazia dele uma ponte entre os visitantes e os moradores, e os pais frequentemente se orgulhavam desse talento. Ainda assim, notavam que havia uma melancolia persistente em seu olhar, como se aquela rotina, por mais segura que fosse, não fosse suficiente para preencher o vazio que ele carregava. Os amigos próximos descrevem que Daniel era uma presença calma, mas intensa. Em conversas noturnas, sentado em bancos de praça ou à beira do lago Joaquina Rita Bier, ele falava de maneira quase filosófica sobre o sentido da vida, o peso das escolhas e a sensação de que algo maior estava sempre à espreita. Para alguns, parecia exagero juvenil. Para outros, era o retrato de alguém que enxergava além das aparências. Essa inquietude o tornava diferente, e talvez tenha sido um dos fatores que o isolava em certos momentos, como se vivesse em duas dimensões, a visível e a invisível. No início de 2002, Daniel havia se aproximado mais de uma vizinha, Clara, uma jovem de 22 anos que trabalhava em uma confeitaria próxima ao centro. Eles trocavam confidências, e muitos acreditavam que ali havia o início de uma relação afetiva. Clara descreveu mais tarde que Daniel parecia dividido entre a vontade de ir embora e a necessidade de permanecer. Segundo ela, ele dizia coisas como: "É como se a cidade não me deixasse sair, como se tivesse algo que eu preciso encontrar aqui antes de ir." Essa frase, repetida algumas vezes, se tornaria perturbadora após seu desaparecimento. As noites frias de Gramado, especialmente em maio, tinham um efeito quase hipnótico sobre ele. Caminhar sozinho sob a neblina era um ritual constante, e algumas pessoas diziam que o viam vagando sem destino aparente, observando fachadas de casas ou parando diante de vitrines fechadas. Não parecia haver motivo lógico, mas Daniel tratava esses momentos como se fossem encontros silenciosos com algo maior. É como se, de certa forma, ele pressentisse que sua história se desenrolaria nas sombras, e não nos lugares iluminados. Outro detalhe marcante era seu fascínio pelo sino da Igreja Matriz São Pedro. Toda vez que soava, Daniel parava, fechava os olhos e permanecia imóvel por alguns segundos. Para os amigos, era apenas uma excentricidade. Para Clara, era mais um indício de que ele vivia em sintonia com sinais invisíveis. Esse comportamento, que parecia poético em um primeiro olhar, mais tarde seria lembrado com um desconforto crescente, como se tivesse sido um prenúncio silencioso de algo que ninguém poderia deter. A família Moretti, embora orgulhosa da disciplina do filho, também sentia certo receio de sua introspecção. O pai, Marco, dizia que o rapaz parecia carregar um fardo invisível. A mãe, Helena, por outro lado, acreditava que era apenas sensibilidade em excesso, típica de quem enxerga poesia onde os outros só veem rotina. O contraste entre as percepções dentro da própria casa mostrava o quanto Daniel era complexo e difícil de decifrar, mesmo para aqueles que o amavam profundamente. Os registros da época indicam que, semanas antes de seu desaparecimento, Daniel começou a passar mais tempo sozinho, principalmente em trilhas pouco movimentadas.
Levava consigo um caderno de anotações, onde rabiscava frases soltas, datas, nomes de lugares, em alguns casos, símbolos estranhos que ninguém nunca conseguiu decifrar completamente. Esse caderno, encontrado posteriormente em sua casa, se tornaria uma peça enigmática no quebra-cabeça de sua vida. O que parecia um diário comum revelou ser uma coleção de fragmentos quase indecifráveis. As anotações também revelavam uma crescente sensação de perseguição. Em algumas páginas, Daniel mencionava a impressão de estar sendo observado, especialmente à noite, enquanto caminhava sozinho. Não havia nomes, não havia acusações diretas, apenas descrições vagas. Passos atrás de mim, olhos na escuridão. Não estou só. Essas palavras, rabiscadas em sua caligrafia apressada, deixavam clara uma inquietação que ninguém havia notado antes de maneira tão explícita. A questão que permanece até hoje é se esse medo era fruto de sua imaginação ou de uma ameaça real. E é nesse ponto que sua rotina começa a ganhar contornos mais sombrios. Porque quando um jovem como Daniel, sensível, introspectivo e profundamente observador, passa a registrar medo de perseguição em uma cidade aparentemente pacífica como Gramado, o cenário muda completamente. Não estamos mais apenas diante da história de um rapaz comum, mas de alguém que parecia pressentir o próprio destino. E, se você quer continuar acompanhando como esse enredo se desenrola, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa investigação. No início de maio de 2002, a rotina de Daniel começou a apresentar pequenas mudanças que, à primeira vista, poderiam parecer irrelevantes, mas que mais tarde seriam analisadas com atenção. Ele passou a chegar mais tarde em casa, muitas vezes após a meia-noite, e sempre com um olhar distante, como se tivesse atravessado um território desconhecido. Quando perguntado pelos pais sobre onde estava, respondia de maneira evasiva: só estava caminhando. Essa resposta, repetida com frequência, não oferecia tranquilidade, mas sim a sensação de que algo não era dito. Clara, a vizinha e confidente, relatou que Daniel estava mais reservado do que nunca. As conversas que antes fluíam com naturalidade começaram a ganhar pausas longas, silêncios incômodos. Ele olhava ao redor constantemente, como quem teme estar sendo vigiado. Às vezes, desviava o assunto bruscamente, como se não quisesse que certas ideias fossem ditas em voz alta. Esse comportamento deixava Clara inquieta, mas ela nunca imaginou que estivesse diante dos últimos dias de convivência com ele. Em uma noite particularmente fria, pouco antes do desaparecimento, Daniel confidenciou a Clara uma frase que ecoaria para sempre em sua memória. A cidade não é mais a mesma quando a neblina desce. Existem coisas que só aparecem no escuro. Essas palavras, enigmáticas, soaram como devaneio, mas, em retrospecto, parecem carregar um peso quase profético. É como se Daniel estivesse tentando compartilhar uma percepção que o consumia, mas que os outros não conseguiam compreender. Outro ponto que chamou atenção foi o fato de que, nas semanas anteriores ao desaparecimento, Daniel visitou diversas vezes uma pequena estrada vicinal que levava a uma área menos conhecida da cidade, cercada por mata densa e raramente frequentada por turistas. Alguns moradores chegaram a comentar que o viram parado, observando o horizonte como se esperasse algo. Não havia registros oficiais do que ele fazia ali, mas a insistência nessas idas reforçava a ideia de que ele buscava respostas para uma questão que guardava em segredo. Os colegas de infância lembram que Daniel sempre teve uma imaginação fértil, mas havia uma diferença notável entre fantasia e obsessão. E, naquele momento de sua vida, o que se via era claramente uma obsessão. Ele escrevia sobre lugares que chamavam, sobre sinais que não podiam ser ignorados, e até sobre vozes que vinham com o vento noturno. O caderno encontrado mais tarde, com essas anotações, é uma das peças mais enigmáticas de todo o caso, levantando a dúvida se Daniel lidava com perturbações psicológicas ou se realmente havia algo mais acontecendo. As noites de Gramado tornaram-se palco de seus silêncios inquietantes. O som da neblina que se arrastava pelas ruas, misturado ao ranger dos galhos sob o vento, criava uma atmosfera de suspense natural. Quem o viu nessas caminhadas solitárias descreveu um jovem imerso em seus próprios pensamentos, às vezes parando abruptamente como se tivesse escutado algo que os outros não conseguiam ouvir. Esses detalhes, aparentemente pequenos, formaram um mosaico de sinais que hoje parecem apontar para um estado de alerta crescente.
O dia 11 de maio de 2002 foi registrado como o último em que Daniel passou uma tarde tranquila em família. Ele ajudou o pai na loja, riu de piadas simples e tomou café com a mãe no quintal, observando a fumaça subir da chaminé da vizinha. Era um sábado comum, mas havia em seus olhos uma sombra discreta. Mais tarde, ao se despedir para dar sua habitual caminhada, disse apenas: "Volto logo." Essas duas palavras seriam as últimas que a família ouviria dele. No dia seguinte, 12 de maio de 2002, quando a cidade amanheceu envolta em neblina densa, a ausência de Daniel começou a ser notada. Não apareceu para o café da manhã, não deu notícias ao longo do dia, e seu quarto estava intacto, com a câmera fotográfica repousando sobre a escrivaninha. Para alguém que não se separava do objeto, esse detalhe era especialmente perturbador. A sensação inicial foi de estranheza, mas em poucas horas se transformaria em desespero. Os primeiros a procurá-lo foram os pais e alguns vizinhos próximos, que percorreram ruas, praças e trilhas conhecidas. Nada. Era como se Daniel tivesse se dissolvido na névoa da serra. Nenhum barulho, nenhum vestígio, nenhuma testemunha que pudesse afirmar ter visto para onde ele foi naquela noite. A única coisa que restava era a memória das palavras enigmáticas que ele havia repetido dias antes, e o silêncio inquietante da cidade. É aqui que a narrativa se transforma. O que até então era a história de um jovem introspectivo, cheio de sonhos e dúvidas, se torna um dos mistérios mais profundos de Gramado. E é neste ponto que o caso começa a despertar não apenas o interesse dos moradores, mas também da imprensa regional, que logo se dedicaria a cobrir cada detalhe. Se você gosta desse mergulho em histórias reais e misteriosas, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar a investigação que vamos reconstruir a partir daqui. A notícia do desaparecimento de Daniel Moretti se espalhou rapidamente pelas ruas de Gramado, no dia 13 de maio de 2002. Em uma cidade pequena, onde todos se conheciam, a ausência de um jovem tão presente na rotina local se tornava impossível de ignorar. Logo cedo, cartazes improvisados começaram a ser pregados em postes de luz e portas de estabelecimentos. A imagem de Daniel, com sua câmera pendurada ao pescoço e o olhar distante, se espalhou como uma sombra silenciosa sobre a cidade que, até então, parecia viver apenas de tranquilidade e turismo. A primeira pista encontrada foi um cachecol azul, reconhecido pela mãe como sendo de Daniel. Ele estava abandonado próximo a uma trilha que levava ao Lago Negro. Curiosamente, o tecido estava limpo, sem sinais de luta ou de sujeira, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Esse detalhe intrigou os investigadores desde o início, porque o objeto parecia mais uma mensagem do que uma perda acidental. Teria Daniel deixado como marca, ou alguém o posicionou ali, ciente de que logo seria encontrado. Testemunhas começaram a aparecer com relatos difusos. Um morador disse ter visto Daniel caminhando sozinho na noite de 12 de maio, por volta das 23 horas, descendo uma rua lateral pouco iluminada. Outra pessoa afirmou ter ouvido passos apressados na mesma região, acompanhados de um som metálico, como se algo tivesse caído no chão. Nenhum desses relatos foi confirmado com precisão, mas todos alimentavam a sensação de que a cidade estava diante de algo maior do que um simples desaparecimento. A polícia local, despreparada para lidar com um caso de maior complexidade, iniciou as buscas com o apoio de voluntários. O clima, no entanto, era de desorganização. Trilhas foram percorridas, matas foram vasculhadas, mas nenhuma prova sólida surgiu. Apenas pequenos fragmentos, um galho quebrado em direção ao matagal, marcas de pegadas confusas no solo úmido, e um pedaço de papel rasgado encontrado entre as folhas, com uma única palavra escrita: olhos. Esse detalhe, embora perturbador, nunca foi oficialmente incorporado ao inquérito. Enquanto isso, a família mergulhava em desespero. Marco, o pai, percorreu as ruas durante dias, perguntando a quem encontrava se tinham visto o filho. Helena, a mãe, permanecia em casa, ao lado do telefone, esperando por uma ligação que nunca veio. O silêncio era angustiante, e cada minuto sem notícias pesava como uma eternidade. Clara, por sua vez, começou a sentir o peso das últimas conversas com Daniel. As frases enigmáticas, antes interpretadas como devaneios, agora soavam como alertas ignorados. Na cidade, o clima mudou drasticamente. Gramado, conhecida por seu charme e tranquilidade, passou a ser vista com desconfiança.
Turistas comentavam o caso em cafeterias, manchetes locais estampavam o rosto de Daniel, e moradores começaram a se trancar mais cedo em suas casas. A sensação de segurança havia se perdido, e o desaparecimento de um jovem bem conhecido se transformava em um fantasma coletivo que pairava sobre todos. Os investigadores também começaram a analisar o quarto de Daniel, em busca de pistas. Além do caderno enigmático, encontrado sobre a escrivaninha, havia desenhos feitos a lápis que chamaram a atenção. Círculos sobrepostos, formas geométricas repetitivas, e símbolos que lembravam olhos. Alguns acreditavam que se tratava apenas de exercícios de desenho, mas, dentro do contexto, tudo parecia ganhar um significado sinistro. O quarto, silencioso e intacto, parecia gritar por respostas. No entanto, o que mais intrigou a todos foi a ausência de sua câmera fotográfica. Embora estivesse em cima da escrivaninha no dia 12 de maio, os filmes que costumava usar estavam guardados de maneira estranha, como se ele tivesse separado alguns rolos específicos. O detalhe reforçava a ideia de que Daniel havia planejado algo naquela noite, mas ninguém conseguia descobrir o que. Até hoje, alguns acreditam que a câmera poderia conter pistas cruciais, mas ela nunca foi encontrada. Outro elemento que marcou os primeiros dias da investigação foi o depoimento de uma turista argentina, hospedada em uma pousada próxima ao Lago Negro. Ela relatou que, naquela mesma noite, viu uma figura masculina parada próximo à água, olhando fixamente para o reflexo da lua na superfície. Segundo ela, não havia como afirmar que era Daniel, mas o cachecol encontrado ali sugeria essa possibilidade. O relato, no entanto, nunca foi confirmado com precisão, e rapidamente se somou à lista de enigmas não solucionados. Com cada nova pista, surgia uma nova dúvida. Nada era conclusivo, nada apontava para um desfecho claro. O caso de Daniel Moretti, em poucos dias, se transformou de um desaparecimento isolado em um enigma que desafiava a lógica. Gramado, com sua neblina e ruas de paralelepípedo, agora era palco de um suspense real. E essa era apenas a primeira camada de um mistério que se aprofundaria ainda mais com o passar. À medida que os dias passavam sem qualquer notícia de Daniel, o caso deixava de ser apenas um drama familiar e passava a se tornar uma ferida coletiva na cidade. Gramado, em maio de 2002, já não respirava a mesma atmosfera de tranquilidade. As ruas que antes pareciam convidativas, com seus cafés aquecidos e vitrines iluminadas, agora eram percorridas com passos apressados e olhares desconfiados. O desaparecimento de um jovem conhecido por todos despertava medo, mas também curiosidade, e logo as versões paralelas começaram a circular como fumaça. Os moradores mais antigos, acostumados a ouvir histórias de lendas locais, começaram a atribuir o sumiço a algo além do racional. Havia quem dissesse que a mata escondia segredos, que vozes ecoavam nas trilhas desertas durante a noite, e que talvez Daniel tivesse sido atraído por algo que não pertencia a este mundo. Outros, mais práticos, insistiam que o desaparecimento era obra de alguém de fora, talvez um turista ou visitante oportunista que tivesse se aproveitado da solidão das caminhadas do rapaz. Entre boatos e hipóteses, a linha entre realidade e imaginação se tornava cada vez mais tênue. Enquanto isso, a família se afundava em desespero. Marco caminhava pelas ruas distribuindo panfletos, mesmo para quem já os tinha visto. Helena, consumida pela angústia, mal se alimentava. Passava horas sentada à mesa da cozinha, olhando para o telefone fixo como se esperasse que ele tocasse a qualquer momento. Clara, por sua vez, mergulhava nas lembranças das últimas conversas com Daniel, repetindo mentalmente cada palavra dita por ele, tentando encontrar alguma pista escondida nas entrelinhas. O silêncio da ausência se tornava ensurdecedor. A imprensa local intensificou a cobertura. Pequenos jornais estampavam o rosto de Daniel em suas primeiras páginas, e emissoras de rádio faziam chamadas pedindo informações. A cidade, que vivia do turismo e da imagem de um refúgio acolhedor, começava a sentir o impacto do caso na economia. Visitantes, assustados com as notícias, começavam a cancelar reservas. O sumiço de Daniel não era apenas uma tragédia pessoal, mas uma sombra que se projetava sobre a reputação de toda a região. Nas buscas, o clima de frustração aumentava. Equipes improvisadas percorriam trilhas e matas durante horas, mas sempre voltavam de mãos vazias. A polícia, pressionada pela comunidade, tentava manter a ordem,
Mas os boatos crescentes tornavam o trabalho ainda mais difícil. A cada nova suposta testemunha que surgia, abria-se um novo fio de investigação, que logo se desfazia no ar. Era como perseguir uma sombra que se dissolvia diante dos olhos. Na ausência de provas concretas, começaram a surgir teorias conspiratórias. Alguns diziam que Daniel tinha descoberto algo que não deveria, talvez um segredo da cidade, e por isso havia sido silenciado. Outros acreditavam que ele havia decidido fugir, cansado da rotina e do peso das expectativas. Mas nenhuma dessas hipóteses se encaixava plenamente com os detalhes do caso. Se fosse fuga, por que deixar o cachecol em plena trilha? Se fosse crime, por que não havia sinais de violência? Cada resposta trazia apenas mais perguntas. Um detalhe curioso surgiu quando alguns moradores relataram ter visto luzes estranhas na mata, próximas ao Lago Negro, na mesma noite do desaparecimento. Eram descritas como clarões rápidos, que piscavam entre as árvores antes de desaparecer. Esse relato, apesar de vago, se espalhou rapidamente, alimentando ainda mais o imaginário popular. A polícia não deu importância, mas para quem acreditava em sinais sobrenaturais, era a prova de que Daniel tinha sido levado por forças que escapavam à compreensão humana. O tempo parecia desacelerar para a família. Cada dia sem notícias era um peso insuportável. Cada noite um tormento repleto de pensamentos sombrios. Helena passou a dormir com a luz da cozinha acesa, incapaz de suportar o breu absoluto da madrugada. Marco, por sua vez, se recusava a acreditar em qualquer possibilidade que não fosse a de encontrar o filho vivo. Essa resistência o fazia continuar as buscas, mesmo quando todos ao redor já mostravam sinais de exaustão. Na comunidade, o desaparecimento de Daniel passou a ser tema central em cafés, padarias e mercados. Todos tinham uma teoria, todos achavam que sabiam de algo. Mas, no fundo, ninguém tinha respostas. O que restava era a sensação sufocante de que a cidade tinha perdido um pouco de sua inocência. Gramado, tão conhecida pelo brilho de suas luzes natalinas e pelo charme europeu, agora carregava uma sombra que não podia ser ignorada. E, diante de todo esse cenário, fica um convite. Se você acompanha essa narrativa e sente a necessidade de entender como esses mistérios se desenrolam, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe. O caso de Daniel Moretti não é apenas uma história. É um labirinto de pistas, silêncios e segredos que ainda ecoam pelas ruas frias de Gramado. As buscas por Daniel continuaram de forma intensa durante as primeiras semanas após seu desaparecimento. Voluntários, moradores, bombeiros e até cães farejadores foram mobilizados para vasculhar cada canto da cidade e da mata ao redor. Trilhas pouco conhecidas foram abertas à força. Lagos foram revistados com barcos improvisados. A cada dia, a esperança parecia oscilar entre o otimismo frágil e a certeza dolorosa de que nada seria encontrado. A cada incursão frustrada, o peso sobre os ombros da comunidade se tornava mais insuportável. A polícia, no entanto, começou a mostrar sinais de desorganização. Muitos moradores reclamavam que os agentes pareciam mais preocupados em controlar os boatos do que em seguir as pistas reais. Várias testemunhas que afirmaram ter visto movimentos estranhos na noite de 12 de maio não foram ouvidas formalmente. Outras tiveram seus relatos descartados por falta de credibilidade. Esses erros iniciais criaram uma lacuna irreparável na investigação, permitindo que detalhes importantes talvez nunca fossem devidamente registrados. A família Moretti, angustiada, percebeu logo essa fragilidade no trabalho policial. Marco, desesperado, passou a fazer suas próprias buscas, percorrendo trilhas por conta própria, interrogando conhecidos e até hospedagens, na esperança de que algum turista tivesse registrado em fotos a presença de Daniel. Helena, cada vez mais abatida, via o marido se desgastar fisicamente, enquanto ela mesma se afundava em um silêncio sombrio. Clara, por outro lado, começou a anotar em um caderno tudo o que lembrava das conversas com Daniel, como se cada palavra pudesse se transformar em uma pista concreta. A cidade também sentia os efeitos psicológicos do mistério. Crianças eram proibidas de sair sozinhas, bares fechavam mais cedo, e a neblina noturna, antes vista como parte do charme da serra, passou a ser encarada como um véu ameaçador. Os moradores já não caminhavam pelas ruas tranquilamente. Havia sempre a sensação de olhos invisíveis observando cada movimento. O desaparecimento de Daniel não era mais apenas um evento isolado,
mas uma ferida coletiva que sangrava lentamente, alterando a rotina de todos. A imprensa, percebendo a repercussão, começou a explorar o caso de maneira sensacionalista. Manchetes falavam de O Enigma da Serra ou O Fantasma de Gramado, criando uma narrativa que misturava fatos com especulações. Isso irritava profundamente a família, que via a dor ser transformada em espetáculo. Mas, ao mesmo tempo, a cobertura ampliava o alcance do caso, fazendo com que pessoas de fora enviassem cartas, ligações e até supostas visões ou sonhos reveladores, todos querendo participar da investigação. A mistura de esperança e delírio tornava tudo ainda mais confuso. Dentro da própria polícia, começaram as divisões. Alguns agentes defendiam que o desaparecimento era fruto de uma fuga planejada. Outros acreditavam em sequestro. Havia ainda quem sustentasse que o jovem teria sofrido algum acidente nas trilhas e o corpo ainda não havia sido localizado. A ausência de provas sólidas transformava a investigação em um campo de teorias, cada qual mais inconclusiva que a outra. No meio dessa disputa, o tempo passava, e as chances reais de encontrar Daniel diminuíam. Para Clara, a situação era insuportável. Ela passou a sofrer de insônia, assombrada pelas últimas frases que Daniel havia lhe dito. Começou a evitar sair de casa, temendo encontrar respostas que não estava preparada para encarar. Amigos próximos relatam que, por um período, ela jurava ouvir passos no corredor durante a madrugada, como se alguém rondasse sua residência. O trauma do desaparecimento parecia se transformar em alucinações ou, talvez, em sinais que ninguém soube interpretar. Helena, por sua vez, buscou refúgio em pequenos rituais religiosos. Acendia velas todas as noites diante de uma fotografia do filho, pedindo proteção e respostas. Em uma das noites, escreveu em seu diário: "Sinto que ele ainda está em algum lugar, mas não sei se posso suportar mais esse silêncio." Essas anotações, que vieram à tona anos depois, revelam o estado emocional devastador em que a mãe se encontrava, e como a ausência de respostas corroía lentamente a sua saúde. O pai, Marco, desenvolveu uma espécie de obstinação que o afastava cada vez mais dos vizinhos e até da esposa. Passava dias inteiros sozinho na mata, acreditando que em algum canto inexplorado encontraria o filho. Voltava para casa exausto, coberto de lama, mas sempre com os olhos fixos em um ponto distante, como se acreditasse que no dia seguinte, finalmente, a busca daria frutos. Essa dedicação extrema começava a preocupar até os amigos mais próximos, que temiam vê-lo perder-se também. E, no meio de tudo isso, uma pergunta permanecia sem resposta. O que realmente aconteceu com Daniel Moretti naquela noite fria de 12 de maio de 2002? Até então, a investigação havia acumulado apenas frustrações, boatos e incertezas. Mas logo surgiriam novos elementos que dariam ao caso um tom ainda mais enigmático e perturbador, ampliando o mistério que envolvia toda a cidade. Nos meses que se seguiram ao desaparecimento, Gramado viveu em estado de vigília constante. A cada novo boato, multidões se reuniam em pontos específicos da cidade, acreditando que ali talvez surgisse uma resposta. Mas a cada frustração, crescia o sentimento de impotência. O tempo já havia dissolvido a esperança imediata, mas não o peso da ausência. Daniel, mesmo invisível, permanecia em todos os lugares, como uma sombra que não podia ser apagada. Uma das primeiras reviravoltas ocorreu quando um pescador afirmou ter encontrado, às margens de um pequeno arroio próximo ao Lago Negro, um caderno escolar molhado e parcialmente destruído. Nas páginas ainda legíveis, havia frases rabiscadas que lembravam os escritos de Daniel. Palavras soltas como o vento, olhos e sussurros surgiam em meio às linhas borradas. A perícia nunca conseguiu confirmar a autenticidade, mas o simples fato de algo assim aparecer alimentou novas teorias de que Daniel continuava vivo, em algum lugar próximo. Ao mesmo tempo, começaram a surgir relatos contraditórios de supostas aparições. Algumas pessoas afirmavam ter visto Daniel caminhando sozinho em estradas vicinais, sempre à noite, sempre envolto pela neblina. Outras diziam tê-lo reconhecido em cidades vizinhas, como Canela e Nova Petrópolis, mas nunca houve confirmação. Essas visões criavam uma dualidade. Para uns, eram sinais de que ele ainda estava por perto. Para outros, eram apenas fruto da paranoia coletiva que dominava a região. Os jornais sensacionalistas exploraram esses relatos ao máximo, transformando o desaparecimento em uma espécie de lenda viva.
Manchetes falavam em um andarilho da serra ou o jovem que caminha na neblina. A cada nova edição, surgiam testemunhas prontas para jurar que haviam cruzado com Daniel em algum momento. A polícia, sobrecarregada de informações desencontradas, já não sabia em quem confiar. O caso, que já parecia nebuloso, tornava-se ainda mais caótico. Para a família, essas notícias eram um tormento. Marco saía correndo atrás de cada pista, percorrendo estradas e trilhas a qualquer hora do dia ou da noite. Helena, ao contrário, mergulhava ainda mais no silêncio, recusando-se a acreditar em visões sem provas concretas. Clara, por sua vez, sentia-se cada vez mais atormentada pela ideia de que Daniel poderia estar tentando deixar mensagens, mas que ninguém conseguia decifrá-las. A incerteza era pior do que qualquer certeza dolorosa. O caderno encontrado no arroio foi um divisor de águas nas investigações. Se realmente pertencia a Daniel, significava que ele havia passado por ali depois do desaparecimento, o que enfraquecia a teoria de um sequestro imediato. Mas o fato de conter palavras tão enigmáticas também levantava a hipótese de que sua mente estivesse perturbada nos últimos dias. A cada página borrada, uma nova interpretação surgia, e cada interpretação alimentava um labirinto de hipóteses sem saída. Além disso, alguns objetos estranhos começaram a aparecer em locais improváveis. Pequenas pedras empilhadas em formatos geométricos, pedaços de papel com rabiscos circulares, e até fotografias sem autoria deixadas em banco de praça. Embora nada pudesse ser oficialmente ligado a Daniel, os moradores passaram a enxergar nesses detalhes sinais de sua presença. O clima na cidade se transformava em algo quase ritualístico, como se todos esperassem mensagens vindas de um além indefinido. O impacto psicológico se espalhava. Crianças tinham pesadelos com a figura de Daniel perdido na neblina. Jovens passaram a se reunir em trilhas durante a madrugada, como se buscassem desafiar o mistério e encontrar o que a polícia não havia encontrado. Alguns chegavam a tratar o caso como uma espécie de jogo ou desafio, mas para a família e amigos, isso soava como um desrespeito doloroso à memória de alguém que ainda podia estar em perigo. Enquanto isso, as autoridades começavam a ser pressionadas pela população. Porque não havia resultados concretos. Porque tantas pistas se perdiam pelo caminho. O inquérito, cada vez mais volumoso, parecia não avançar. Gramado se dividia entre quem acreditava que Daniel ainda estava vivo e quem já aceitava o pior. Mas, de qualquer forma, o desaparecimento já havia se tornado parte da identidade da cidade. Nada, dali em diante, poderia ser contado sobre Gramado sem que a sombra de Daniel estivesse presente. E, como você pode perceber, cada camada desse caso traz mais perguntas do que respostas. Se você gosta desse mergulho em histórias reais, envolventes, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas partes dessa investigação. Porque ainda há muito mais a ser revelado sobre o enigma que começou naquela noite fria de 12 de maio de 2002. Com a chegada de 2003, o desaparecimento de Daniel já não era apenas um caso policial. Havia se tornado parte da identidade da cidade de Gramado. As conversas em cafés e mercados, antes dominadas por assuntos do cotidiano ou do turismo, agora invariavelmente esbarravam no mistério. Para os moradores, a figura de Daniel era onipresente, mesmo que invisível. Havia quem jurasse sentir sua presença em certos pontos da cidade, como se o desaparecido tivesse se transformado em uma sombra que rondava silenciosamente o lugar. Nesse período, surgiram novas pistas que reacenderam as esperanças da família. Em fevereiro de 2003, um turista de São Paulo entregou à polícia uma fotografia tirada no Lago Negro, onde ao fundo aparecia uma silhueta semelhante à de Daniel. A imagem, embaçada pela neblina, não permitia confirmação, mas foi suficiente para que Marco, o pai, voltasse a acreditar que o filho estava vivo. O detalhe perturbador era que, na foto, a figura parecia estar de costas, imóvel, encarando a água como quem observa algo que ninguém mais pode ver. Apesar desse pequeno lampejo de esperança, o peso do tempo começou a cobrar seu preço. Helena, cada vez mais debilitada, sofria com crises de ansiedade e insônia constantes. Passava horas observando os cadernos e desenhos deixados por Daniel, como se ali estivesse escondida a chave para o enigma. Marco, ao contrário, mergulhava em buscas incessantes, afastando-se de amigos e familiares. A dor o tornava obsessivo,
e sua saúde física começava a se deteriorar com o esforço e a falta de descanso. O casal, antes unido, agora parecia se afastar lentamente, cada um lidando com a ausência de um modo diferente. Já Clara, a vizinha, tornou-se quase reclusa. Em depoimentos anos depois, ela relatou que não suportava mais caminhar pelas mesmas ruas em que costumava conversar com Daniel. Cada esquina, cada árvore, cada vitrine parecia carregar memórias vivas demais. Em um caderno próprio, passou a registrar sonhos recorrentes em que via Daniel parado em meio à neblina, tentando dizer algo que nunca conseguia ser compreendido. Para ela, esses sonhos eram mais do que fruto do trauma. Eram mensagens, sinais de que ele ainda estava em algum lugar. Enquanto isso, o caso se transformava em lenda urbana. Jovens que não conheciam Daniel em vida começaram a criar histórias em torno de sua figura. Alguns diziam que ele havia desaparecido por ter descoberto algo secreto na mata. Outros contavam que sua presença podia ser sentida no sino da igreja matriz, que às vezes tocava de forma estranhamente abafada durante a madrugada. O desaparecimento deixava de ser apenas uma investigação policial para ganhar contornos quase sobrenaturais. Entre 2004 e 2005, a polícia tentou retomar as buscas de forma organizada, desta vez com o apoio de equipes mais especializadas vindas de Porto Alegre. Novos levantamentos foram feitos, trilhas foram reexploradas, mas nada conclusivo surgiu. O inquérito, grosso e cheio de páginas soltas, parecia mais uma coleção de hipóteses fracassadas do que uma investigação real. Para a família, essa ineficiência se transformava em revolta. Marco chegou a declarar publicamente que não confiava mais nas autoridades locais. Em 2005, uma nova reviravolta trouxe o caso de volta às manchetes. Um grupo de adolescentes encontrou, em uma área isolada da mata, um sapato masculino parcialmente enterrado. O objeto foi entregue à polícia e rapidamente reconhecido por Helena como pertencente ao filho. No entanto, o exame pericial indicou que o desgaste do sapato não correspondia ao tempo que supostamente teria ficado na terra. Era como se alguém tivesse colocado o objeto ali muito tempo depois do desaparecimento, apenas para alimentar o mistério. O achado aumentou ainda mais a desconfiança de que havia alguém manipulando os acontecimentos. Esse episódio dividiu ainda mais a cidade. Para alguns, era a prova definitiva de que Daniel havia sofrido violência e seu corpo jamais seria encontrado. Para outros, era apenas mais uma peça colocada de forma intencional para confundir. Seja qual fosse a interpretação, uma coisa era certa: o desaparecimento não apenas continuava sem solução, mas se tornava cada vez mais denso, mais carregado de simbolismos e incertezas. A família, exausta, começava a se fragmentar emocionalmente. Helena, fragilizada, se recolhia cada vez mais. Marco, obcecado, já não falava de outra coisa além do filho perdido. Clara, tentando se afastar, pensou em se mudar de Gramado, mas dizia sentir que deixar a cidade seria como abandonar Daniel. O desaparecido, mesmo ausente, continuava a prender todos em torno de si, como se tivesse se tornado o eixo invisível de uma história que ninguém conseguia encerrar. E assim, 3 anos após o desaparecimento, o mistério de Daniel Moretti permanecia intocado. Nenhum corpo, nenhuma pista definitiva, apenas fragmentos espalhados como peças de um quebra-cabeça impossível. Gramado, que vivia do encanto de sua beleza, agora carregava também o peso de uma história sombria que parecia não ter fim. Em 2006, o desaparecimento de Daniel Moretti já havia ultrapassado o limite da investigação policial convencional. Gramado, embora continuasse a viver seu ritmo turístico durante o dia, passava as noites mergulhada em uma aura de inquietação. Moradores evitavam certas trilhas e vielas, as quais se tornaram conhecidas como lugares onde Daniel foi visto pela última vez. Crianças eram aconselhadas a não brincar sozinhas, e turistas frequentemente recebiam alertas discretos dos funcionários de hotéis sobre cuidados à noite. O desaparecimento transformou-se em um aviso invisível, presente em cada canto da cidade. Nesse período, começaram a surgir teorias mais extremas. Algumas pessoas afirmavam que Daniel havia sido atraído por forças ocultas na mata, rituais desconhecidos ou fenômenos sobrenaturais, e que a neblina não era apenas um elemento climático, mas um véu que escondia realidades paralelas. Outras pessoas, mais céticas, acreditavam que ele havia sido vítima de um crime planejado,
talvez ligado a alguém que observava a rotina do jovem há meses. Cada hipótese era debatida com intensidade nos cafés, bares e mercados, transformando o desaparecimento em uma espécie de mito urbano que se recusava a ser esquecido. Enquanto isso, a família se encontrava cada vez mais fragilizada. Marco continuava suas buscas obsessivas, percorrendo estradas, matas e trilhas durante dias sem descanso. Helena, debilitada física e emocionalmente, passou a depender de medicamentos para conseguir dormir, e a depressão silenciosa mantinha recolhida a casa que antes era cheia de vida. Clara, por sua vez, relatava a crise de ansiedade sempre que tentava recordar os últimos momentos com Daniel. A ausência do jovem transformará a rotina de todos em um estado de alerta constante, como se esperassem, a qualquer instante, uma revelação que nunca vinha. Em 2007, um evento particularmente perturbador aumentou o mistério em torno do caso. Um grupo de trilheiros que exploravam uma região isolada da mata relatou ter encontrado marcas estranhas no solo, círculos e símbolos desenhados com pedras, muito semelhantes aos que Daniel havia rabiscado em seus cadernos. As marcas pareciam recentes, como se alguém estivesse tentando reproduzir ou recriar aquilo que Daniel havia deixado registrado. A polícia tentou analisar o local, mas não encontrou impressões digitais ou outros indícios que pudessem esclarecer a origem dos símbolos. Para os moradores, era a prova de que Daniel continuava presente, de alguma forma, mesmo que invisível. No mesmo ano, surgiram relatos contraditórios de turistas e moradores sobre supostas aparições. Alguns afirmavam tê-lo visto à noite, parado sob postes de luz, olhando para ruas desertas. Outros garantiam que ouviram passos na mata, acompanhado de suspiros ou murmúrios indistintos. Nenhum desses relatos pôde ser comprovado, mas cada história alimentava o imaginário coletivo. Gramado, que sempre se orgulhara de sua segurança e encanto natural, agora se via imersa em um clima de desconfiança e medo silencioso. A imprensa regional intensificou o foco no caso, explorando cada detalhe enigmático para manter a atenção do público. Manchetes como o mistério que assombra a Serra Gaúcha e a neblina que engoliu Daniel tornaram-se comuns. Essa exposição constante criou um efeito paradoxal. Por um lado, manteve o desaparecimento vivo na memória coletiva. Por outro, trouxe especulações exageradas e relatos falsos que confundiam ainda mais a família e a polícia. Cada nova notícia era recebida com esperança e frustração simultaneamente. Entre os moradores, surgiram comportamentos de vigilância quase obsessiva. Alguns passaram a patrulhar pequenas ruas durante a noite, outros evitavam áreas isoladas a todo custo. A sensação de que Daniel estava, de alguma forma, sendo observado ou que poderia aparecer a qualquer momento começou a dominar a vida cotidiana. Até as lojas e restaurantes relatavam a presença de curiosos, turistas ou moradores que pareciam tentar perceber sinais do jovem desaparecido, como se qualquer detalhe pudesse conter uma pista crucial. Em casa, Helena continuava a escrever diários, preenchendo páginas com memórias, conjecturas e até mensagens que acreditava terem vindo de Daniel em sonhos ou sinais sutis. Marco, por sua vez, se afundava cada vez mais em pesquisas sobre desaparecimentos e casos similares, tentando encontrar paralelos que pudessem explicar o que aconteceu. Clara, que tentava se distanciar, sentia que a cidade inteira estava aprisionada em torno da ausência de Daniel, e que cada olhar lançado à neblina carregava uma ansiedade coletiva que ninguém podia dissipar. E, no meio de toda essa tensão, uma certeza se consolidava. O desaparecimento de Daniel Moretti não era apenas um mistério, mas uma marca permanente no tecido social de Gramado. Cada trilha, cada rua e cada noite fria se tornaram cenários potenciais de respostas que ninguém conseguia alcançar. Era um enigma que desafiava a razão, misturando memórias, medos e esperança em um emaranhado quase impossível de desfazer. Se você quer acompanhar como o caso evoluiu nos anos seguintes e quais novas pistas surgiram, continue acompanhando nosso canal. A história de Daniel Moretti ainda guarda reviravoltas perturbadoras que desafiam qualquer explicação convencional. Entre 2008 e 2010, a história de Daniel Moretti já havia se transformado em algo quase mítico para Gramado. A cidade, que durante o dia continuava a receber turistas em busca de chocolates, hortênsias e arquitetura europeia, carregava à noite uma atmosfera densa, como se o desaparecimento tivesse deixado um rastro invisível e permanente. Cada trilha, cada viela,
Cada neblina noturna lembrava a todos que algo, ou alguém, permanecia não resolvido, como uma sombra que se recusa a se dissipar. A ausência de Daniel era sentida em cada esquina, em cada silêncio. Nos primeiros meses de 2008, surgiram relatos esporádicos de possíveis sinais de vida. Um fotógrafo amador, que passeava pela mata próxima ao Lago Negro, relatou ter visto uma figura masculina de costas, parada sobre um tronco caído, olhando para o horizonte. A descrição lembrava exatamente a postura de Daniel em fotos antigas, mas o registro em filme era desfocado e nada conclusivo. Ainda assim, a imagem foi suficiente para reacender a esperança da família e para que a mídia local novamente colocasse o caso em destaque, reavivando discussões e especulações. A polícia, por outro lado, já lidava com desgaste e ceticismo. Muitas das buscas anteriores não haviam gerado resultados concretos, e o caso passava a ser tratado como um arquivo frio. Mesmo assim, investigações pontuais continuavam. Pequenos vestígios, como pedaços de roupa, anotações rasgadas e objetos isolados encontrados em trilhas, eram analisados, mas quase nada podia ser conectado de forma direta a Daniel. Cada pista parecia levar a um labirinto sem saída, frustrando tanto os investigadores quanto a família. Em 2009, a cidade começou a lidar com o impacto psicológico do desaparecimento de forma mais profunda. Documentários amadores, relatos em blogs e grupos de moradores circulavam pela internet, transformando Daniel em uma figura quase simbólica. O jovem desaparecido tornou-se um emblema da cidade, uma lembrança constante de que nem tudo podia ser explicado pelo cotidiano encantador de Gramado. Para os moradores antigos, o desaparecimento se tornará uma ferida aberta, lembrando a todos que a paz da cidade era, afinal, frágil e passageira. No âmbito familiar, a dor acumulada transformava as rotinas. Helena permanecia recolhida, evitando locais públicos e permanecendo em casa por longos períodos, enquanto escrevia cartas não enviadas e mantinha fotografias do filho em lugares visíveis. Marco, por outro lado, passou a se dedicar à pesquisa sobre desaparecimentos em cidades pequenas, tentando encontrar padrões que pudessem explicar a ausência do filho. Cada hipótese, por mais improvável, era analisada com rigor obsessivo, como se a verdade pudesse ser extraída da lógica de casos semelhantes. Clara, após anos lidando com o trauma, percebeu que a memória de Daniel estava impregnada em cada detalhe da cidade. Caminhar por lugares que ele frequentava era quase impossível sem sentir uma mistura de nostalgia e medo. Ela descrevia a sensação como se Daniel ainda estivesse presente, observando silenciosamente, e isso aumentava o peso emocional que carregava diariamente. Para ela, Gramado não era mais apenas um lugar de beleza, mas um espaço onde o mistério vivia e respirava. Entre 2009 e 2010, pequenos achados continuaram a surgir, reforçando o clima de mistério. Um pedaço de papel com símbolos circulares foi encontrado próximo a uma trilha abandonada. Rolos de filme fotográfico, aparentemente antigos, foram descobertos em caixas de despensa de turistas. Nenhum desses objetos pôde ser confirmado como pertencente a Daniel, mas a percepção coletiva era de que sinais estavam sendo deixados, como mensagens codificadas, incompletas e incompreensíveis. Cada detalhe se tornava combustível para especulações e narrativas alternativas. A imprensa, agora nacionalmente interessada, destacou o desaparecimento em reportagens que misturavam fatos e lendas locais. Os jornais descreviam Daniel como um jovem perdido na neblina da serra, alguém que havia desaparecido não apenas fisicamente, mas também na memória coletiva da cidade. Essas matérias mantinham o caso vivo na atenção pública, mas ao mesmo tempo aumentavam a sensação de que Gramado guardava segredos que ninguém poderia desvendar totalmente. Durante todo esse período, a família Moretti continuava a buscar respostas, mesmo sem pistas concretas. A esperança, embora diluída pelo tempo, permanecia como um fio invisível que os conectava ao filho. Cada telefonema recebido, cada carta anônima, era analisada com atenção, mas quase nunca resultava em algo definitivo. A ausência de Daniel transformou-se em um silêncio persistente, que era ao mesmo tempo doloroso e incompreensível, deixando uma marca permanente em todos que o conheciam. E assim, ao final de 2010, o desaparecimento de Daniel Moretti completava 8 anos sem solução. Gramado, mesmo em sua rotina turística, continuava a ser assombrada pelo mistério.
As trilhas, a neblina, as noites frias e silenciosas mantinham vivo o enigma de um jovem que parecia ter sido engolido por algo além da compreensão. E, se você quer continuar acompanhando essa investigação profunda, descobrir detalhes que ainda não foram revelados e entender como esse caso moldou uma cidade inteira, inscreva-se no canal e acompanhe o próximo capítulo. Nos anos que se seguiram a 2010, a ausência de Daniel deixou uma marca indelével em Gramado. As ruas que antes eram percorridas com descontração passaram a carregar uma sensação silenciosa de vigilância e expectativa, como se os moradores aguardassem um sinal, uma pista, ou até mesmo a própria volta de Daniel. A cidade, que sempre se orgulhara de seu charme europeu e da beleza de seus jardins, agora possuía uma aura de mistério permanente. Cada neblina noturna, cada sombra ao longo das vielas, parecia reforçar a sensação de que algo invisível continuava presente. A família Moretti, embora envelhecida pelo tempo e pela dor, manteve-se firme em sua busca por respostas. Marco, que outrora percorria trilhas e estradas sem descanso, agora dedicava-se a investigar relatos antigos, revisar cadernos, cartas e notas que Daniel deixara. Helena, apesar do cansaço físico e emocional, mantinha a esperança em pequenas rotinas, acendendo velas, escrevendo diários e preservando objetos que pertenciam ao filho. Cada detalhe, para eles, era uma tentativa de manter viva a memória de Daniel, talvez, encontrar pistas que a polícia jamais descobrira. A cidade, por sua vez, começou a lidar com o desaparecimento como um fenômeno cultural e psicológico. Lojas, pousadas e até escolas incluíam histórias sobre Daniel em suas conversas, ensinando crianças e visitantes a respeitar a memória e a presença invisível do jovem. Alguns moradores chegavam a relatar sensações estranhas ao passar por trilhas onde Daniel foi visto pela última vez, como se a própria natureza tivesse guardado vestígios de sua passagem. Essas experiências, embora subjetivas, reforçavam o caráter quase mítico que o caso adquirira. Em paralelo, surgiram pequenos grupos de investigação independente, formados por moradores e curiosos que acreditavam poder descobrir novas pistas. Eles analisavam fotografias antigas, símbolos encontrados nas trilhas e relatos contraditórios, tentando reconstruir os últimos passos de Daniel. Esses esforços, embora sem grandes avanços, mantinham a atenção sobre o caso viva, transformando-o em uma narrativa coletiva de vigilância, esperança e mistério. Gramado parecia viver não apenas no presente, mas também na memória e na ausência do jovem desaparecido. O impacto psicológico sobre os moradores próximos de Daniel se intensificou. Testemunhas que haviam visto a figura do jovem nos anos anteriores relatavam pesadelos e ansiedade constante, como se a própria cidade estivesse moldada pelo trauma. Crianças cresciam ouvindo histórias que misturavam realidade e lenda, aprendendo desde cedo que Gramado, apesar de encantadora, possuía sombras que não podiam ser ignoradas. Esse efeito coletivo transformou o desaparecimento em algo maior que um simples crime. Tornou-se parte da identidade emocional da cidade. A mídia, consciente do interesse contínuo, passou a revisitar o caso periodicamente, destacando pequenos achados, como objetos, cartas ou relato de supostas aparições. Cada reportagem reacendia debates e discussões entre moradores, familiares e curiosos. Algumas vezes, isso resultava em novas pistas. Outras, apenas aumentava a sensação de mistério e frustração. A narrativa do desaparecimento, nesse sentido, passou a ocupar um espaço ambíguo entre fato e lenda urbana. Entre os familiares, o desgaste emocional era contínuo. Marco relatava episódios de exaustão física, combinada a uma dor psicológica constante, como se estivesse carregando sozinho o peso do mistério. Helena, por sua vez, tinha dificuldade de lidar com o cotidiano sem lembrar de cada detalhe do filho. O caderno, a câmera, o cachecol azul. Cada objeto se tornava um portal de memórias, e ao mesmo tempo, um lembrete cruel da ausência. Clara, mesmo após anos tentando se afastar, continuava emocionalmente ligada à história, sentindo-se responsável por decifrar aquilo que parecia indecifrável. A comunidade científica e especialistas em desaparecimentos passaram a usar o caso de Daniel como estudo sobre os efeitos de traumas não resolvidos em pequenas cidades. Psicólogos e sociólogos analisavam como a ausência de respostas concretas poderia moldar comportamentos, gerar boatos e até criar fenômenos de vigilância coletiva. Nesse contexto,
O desaparecimento não era apenas um evento isolado, mas um exemplo de como a memória coletiva e o mistério podem transformar uma cidade inteira. E, em meio a tudo isso, a pergunta que permanecia era: Daniel ainda estava vivo? Ou havia desaparecido de forma definitiva, deixando apenas fragmentos de pistas e memórias espalhadas pela cidade? Até hoje, ninguém conseguiu responder com certeza. E se você quer continuar acompanhando a história completa, os detalhes mais recentes e a análise das pistas que surgiram, inscreva-se no canal para não perder a continuidade dessa investigação profunda. Com o passar dos anos, o caso de Daniel Moretti se consolidou como um dos mistérios mais duradouros de Gramado. A cidade, que em seu cotidiano vibrava com turistas e festivais, carregava consigo uma memória silenciosa e pesada. Cada trilha, cada viela, cada noite de neblina lembrava os moradores da ausência de Daniel, criando um efeito psicológico coletivo. Era impossível olhar para certos lugares sem sentir que algo invisível permanecia ali, observando ou esperando. Essa sensação impregnava a cidade, transformando o desaparecimento em um fenômeno cultural e emocional que ultrapassava gerações. As especulações mais radicais começaram a ganhar força. Alguns acreditavam que Daniel havia sido levado por algum tipo de ritual ou força desconhecida, presente nas regiões mais isoladas da Serra Gaúcha. Outros defendiam a hipótese de que ele havia descoberto algo secreto, uma trama local ou crime encoberto, e por isso desaparecera. Ainda havia aqueles que sustentavam a teoria de fuga planejada, motivada por insatisfação pessoal ou pressões familiares, mas o modo como deixou objetos e anotações espalhadas tornava essa explicação parcialmente incoerente. Cada nova hipótese adicionava camadas ao mistério, tornando impossível uma conclusão definitiva. A família Moretti, mesmo depois de anos de angústia, manteve a memória do filho viva em cada gesto. Marco continuava a revisar antigas anotações e buscar novas pistas, não para reviver a dor, mas na esperança de que qualquer detalhe pudesse trazer respostas. Helena, embora física e emocionalmente fragilizada, mantinha fotos e objetos de Daniel em locais de destaque, como pequenos altares silenciosos que preservavam sua presença. Clara, testemunha direta dos últimos dias de Daniel, passou a escrever relatos que misturavam memórias e interpretações, tentando organizar um arquivo que pudesse algum dia esclarecer a história. O desaparecimento também teve efeitos duradouros sobre a própria cidade. Gramado, conhecida por seu turismo tranquilo, passou a ser vista por visitantes de forma ambivalente. Por um lado, como destino encantador. Por outro, como cenário de um mistério que ainda pairava no ar. Guias locais e moradores mais antigos contavam a história como lenda urbana, alertando sobre trilhas e horários, transformando o desaparecimento de Daniel em um elemento cultural que unia história, mito e realidade de maneira única. Ao longo dos anos, surgiram estudos e análises de especialistas em desaparecimentos de jovens em cidades pequenas. O caso de Daniel passou a ser citado como exemplo de como a ausência prolongada de respostas pode moldar comportamentos coletivos, gerar boatos e até criar fenômenos de vigilância e atenção comunitária. As pessoas que viveram a época do desaparecimento, direta ou indiretamente, relataram mudanças de hábitos, ansiedade persistente e atenção redobrada a locais isolados, mostrando que a marca do desaparecimento se expandia muito além da família. Mesmo sem resolução, o legado de Daniel permanece vivo. Sua ausência moldou relações familiares, padrões de comportamento na comunidade e a própria memória coletiva da cidade. Cada neblina que desce sobre Gramado, cada sombra nas trilhas ou barulho suspeito durante a noite lembra que o caso não é apenas história, mas um alerta silencioso sobre fragilidade, mistério e a complexidade da mente humana diante do desconhecido. Daniel tornou-se, assim, uma presença invisível que persiste em todas as narrativas sobre a cidade. A mídia, embora tenha diminuído a cobertura intensa, ainda revisita o caso periodicamente, trazendo novos ângulos, entrevistas e relatos de moradores. Cada reportagem reacende debates, revive esperanças e, por vezes, alimenta a frustração. No entanto, essa atenção contínua mantém a memória viva e contribui para que o desaparecimento de Daniel continue sendo estudado, lembrado e questionado, como um caso emblemático de mistério sem fim. E é justamente por essa complexidade que a história de Daniel Moretti se tornou referência para quem busca entender o impacto do desaparecimento de jovens em pequenas comunidades. Mistério,
A ausência e a memória se entrelaçam de maneira única, criando uma narrativa que é, ao mesmo tempo, trágica, enigmática e profundamente humana. A cidade de Gramado nunca mais seria a mesma, e o jovem que desapareceu permanece vivo nas lembranças, nos relatos e nas trilhas da serra. Se você deseja acompanhar essa história até o fim, entender cada detalhe e reflexão sobre o caso, inscreva-se no canal para não perder a conclusão desse mistério que marcou uma geração inteira. O desaparecimento de Daniel Moretti não é apenas um relato de dor, mas também um convite para refletirmos sobre memória, cidade e mistério. Ao chegar a 2010, 8 anos após o desaparecimento de Daniel Moretti, a cidade de Gramado já havia assimilado o fato de que talvez nunca conhecesse a verdade completa. A neblina das manhãs e noites frias parecia carregar consigo o peso de um segredo não revelado, envolvendo as trilhas, o Lago Negro e as vielas silenciosas que marcaram os últimos passos do jovem. Para moradores e visitantes, cada som estranho, cada sombra, cada sopro de vento sobre árvores antigas se transformava em lembrança ou lembrança possível, fazendo com que a presença de Daniel fosse sentida mesmo sem ser vista. A família Moretti, apesar do tempo e da dor acumulada, continuava a manter viva a memória do filho, preservando objetos, diários, fotografias e fragmentos de esperança que surgiam esporadicamente. Marco, que outrora percorria estradas e trilhas sem descanso, agora estudava cada detalhe antigo, como se os registros e relatos contivessem a chave de algo que ainda escapava à compreensão humana. Helena permanecia recolhida, em silêncio, mas com um olhar atento a cada notícia ou relato sobre o filho, mantendo acesa a chama da lembrança. Clara, por sua vez, tornou-se guardiã das memórias, escrevendo narrativas que misturavam fatos e sentimentos, tentando organizar a história de forma que pudesse ser lembrada de maneira clara, mesmo que sem respostas definitivas. O desaparecimento de Daniel transformou-se, para Gramado, em algo maior que um simples mistério. Tornou-se símbolo de ausência, de fragilidade e do poder que o desconhecido exerce sobre a mente humana. As trilhas, os lagos, a neblina e as ruas de paralelepípedo passaram a ser encarados com um misto de fascínio e temor. A cidade, que antes se orgulhava apenas de sua beleza e turismo, passou a ser também lembrada pela aura de suspense e enigma que permeava o desaparecimento do jovem. Mesmo passados anos, pequenas pistas continuavam a surgir, nunca conclusivas, mas suficientes para manter viva a atenção e a imaginação coletiva. Objetos isolados, relatos de aparições, símbolos encontrados na mata. Cada detalhe se tornava parte de um mosaico fragmentado que reforçava a sensação de que Daniel, de alguma forma, continuava presente. A cidade se transformará em um espaço de vigilância e memória, onde o mistério moldava comportamentos, lembranças e narrativas. As lições do caso eram profundas e complexas. Gramado aprendeu a conviver com a incerteza, a respeitar a fragilidade da vida e a força de um mistério que pode atravessar anos sem respostas. Para a família, a dor do desconhecido se tornou um elo que os manteve unidos, ao mesmo tempo em que exigiu resiliência e paciência diante do silêncio absoluto. A ausência de Daniel não foi apenas física. Ela se transformou em memória viva, marcando todos de forma indelével. O desaparecimento de Daniel Moretti também mostrou o efeito que a falta de respostas pode ter sobre uma comunidade. Boatos, especulações e teorias surgiram de maneira natural, mas isso não diminuiu a dor real da família. Ao contrário, ressaltou como a mente humana procura sentido mesmo em situações que parecem não ter explicação. Cada sombra, cada trilha, cada som se tornou possível mensagem, como se o mistério tivesse incorporado a própria cidade. Mesmo décadas mais tarde, o caso permanece emblemático. Daniel se tornou símbolo de ausência e de como uma cidade pode ser moldada por um desaparecimento não solucionado. Sua história ainda é lembrada em conversas, reportagens, pesquisas e estudos sobre desaparecimentos em cidades pequenas, provando que a memória coletiva pode transformar um evento isolado em algo que atravessa gerações. O clima de mistério, o frio da serra e a neblina do Lago Negro continuam a criar imagens na imaginação de quem conhece a história. Daniel Moretti, embora ausente, permanece vivo na memória, nas trilhas que percorreu, nos objetos que deixou e no silêncio que envolve a cidade à noite. Seu desaparecimento é lembrado não apenas como tragédia, mas como lição sobre fragilidade,
memória e o poder do mistério humano. E assim, encerramos o relato do desaparecimento de Daniel Moretti. Um caso que começou em 12 de maio de 2002. Atravessou anos de buscas, especulações, aparições e esperança, e que permanece como um enigma sem solução, mas cheio de significado. Gramado nunca mais foi a mesma, a família nunca mais foi a mesma, e a história de Daniel se tornou uma lembrança viva, que mistura ausência, mistério e memória coletiva.